Olá, estudantes do sétimo ano do liceu. Bom, aula 2 agora, nossa aula à distância, nossa aula 2, ainda é revisão do primeiro bimestre, ok? O que eu vou falar neste vídeo, eu encaminhei a vocês na última semana de março, no grupo de história nosso, aquela videoaula, não é? Introduzindo as grandes navegações. Lembram disso? Então esse resumo é o resumo daquela aula, ok? Então, se você quiser um pouco mais de complemento, revejam aquela videoaula, tá? Eu só não postei aqui porque eu falei lá, eu brincava e tal, porque era uma aula que a gente estava testando e não tinha os slides aí do liceu, ok? Então essa aula é um resumo daquela aula, tá? Então vamos lá, revisão aula 2. Grandes navegações. Então a gente viu a formação daqueles estados nacionais modernos, não é? Uma burguesia mercantil, né? Mercados, venda, o rei com seu estado nacional e ele precisa ganhar impostos, o burguês precisa comercializar, não é? E você na Europa precisa vender. Para você vender, você precisa de rotas comerciais. Temos um porém. O mar Mediterrâneo estava dominado pelas rotas comerciais das cidades italianas. A gente tem que pensar que na Europa, na Idade Moderna, naquela época, o mundo deles, pensa como um europeu ocidental lá na época, o mundo deles era o mar Mediterrâneo. Ali era o centro da coisa. Ali era o centro da cultura, centro da economia, centro da política. Claro, sempre olhando na visão do europeu. Aí você vê então um mapa do lado direito, um mapa mundi do que era o mundo para o europeu daquela época. Olha lá, o norte da África, a Europa e a Ásia, o Extremo Oriente, o que eles chamavam de Índia, e o Mar Mediterrâneo, dominado comercialmente pelos italianos. Então, as recém-nações formadas deveriam ir em busca de novas rotas comerciais, certo? Então, aí que a gente viu lá naquela outra videoaula, a formação do Estado Nacional de Portugal, que começou com o Estado portucalense, não é? E você tem aí várias dinastias que vão consolidando esse Estado e formar o que a gente conhece hoje como Portugal. Na Península Ibérica você vai ter também vários reinos, Reino de Leão, Reino de Castela, Navarra, Aragão, não é? Que também vai aí se unificando e fazendo esse processo de unificação. O primeiro, Portugal. Então você tem um pioneirismo português nas grandes navegações. Ora, por quê? É o primeiro Estado nacional a ser centralizado. É o primeiro Estado absolutista, não é? Então ele vai poder comandar as suas ações melhor. Você tem uma posição estratégica de Portugal. Ele está de cara para o Oceano Atlântico. A galera pode ir lá navegar e buscar novas rotas comerciais. Você tem uma burguesia marítima. Você tinha pescadores em Portugal que tinham contato com técnicas de navegação. Você teve os árabes que dominaram aquele território, lembra das guerras de reconquista? Os árabes que dominaram aquele território levou muito conhecimento lá. Os árabes levaram bastante conhecimento para aquela região. Você teve trocas culturais também. Então você tem o domínio de técnicas. A tecnologia da época ajuda o português a atravessar um oceano por parte desconhecido. Então você tem essas trocas das técnicas de navegação. Então Portugal tinha tudo para ser o primeiro e sair em busca de novas rotas comerciais. Não é? Lembrando também desse espírito aventureiro europeu, de dúvida, de inquisidor, de ir atrás e sair. Isso tem muito da cultura. Por exemplo, na mesma época, a China
É um país, a China era uma civilização que botava muito medo nos europeus. Mas por que a China não faz a grande navegação? Por causa da cultura dela de interior. Não, vamos fazer a coisa aqui. Certo? Por que outras não tiveram a grande navegação? Bom, talvez porque não tinha tecnologia, né? Então, Portugal, naquele momento, né, no século XV, tinha tudo para se lançar ao mar em busca de novas rotas comerciais, esta que estava sendo dominada pelos italianos e suas cidades. Beleza? Então o português vai enfrentar esse oceano, esse mar tenebroso, que não se sabe o que se tem ali, esse espírito aventureiro, inquisidor, fruto também aí dentro do Renascimento, a valorização do homem, não é? O Camões escreveu lá, não é? Que os portugueses venceram os deuses, Netuno. O que significa isso? Ele enfrentou águas desconhecidas, que podia ter monstro, animal, sereia. Lembrando que a sereia não é aquela coisa bonitinha, não. O canto da sereia te leva para a profundeza do oceano. Os caras encaram isso e vão por esse Oceano Atlântico, traçando um trajeto, um projeto, tá? Que aí a gente vai ver nas próximas aulas esse projeto português, junto depois com o projeto espanhol. Então a gente na próxima aula vai ver esses dois projetos, tá? E atrás do quê? Ele vai atravessar o mundo atrás do quê? Do tempero aí que você tem na tua cozinha. Que na época era muito importante, valia muito, não é? Você não tinha geladeira, bicho, pra você conservar lá, né? Você precisava disso. Essas especiarias. Por que chama especiaria? É todo produto especial que você não tem produzido na Europa. É caro, é especiaria. E uma das principais especiarias eram esses temperos: açafrão, pimenta, cravo, noz moscada, não é? E eles vão para isso que eles chamam de, genericamente, de Índias. Chegou lá muito no Extremo Oriente, é a Índia, né? São as Índias, né? Então você vê, a gente vê a nossa história muito do ponto de vista do europeu, né? Esses termos, essas coisas são que entraram em convenção para nós. Foi o europeu que fez, né? É óbvio que aquelas sociedades não se chamavam de Extremo Oriente, de Índia, né? Então é bom você ter isso na cabeça, né? É o ponto de vista que a gente sempre comenta, né? Mas você tem outras civilizações, você tem outras diversidades, tá? Então a gente está vendo a história aqui do início, do ponto de vista do europeu. Então esses europeus saem ao mar para ter contato com essas regiões. E você tem várias consequências. Você tem esse tipo de colonização que depois a gente vai estudar, do Pacto Colonial. Você tem a descoberta de novas terras para o europeu, não é? Então, essa aula é uma introdução para a grande navegação. Nas próximas aulas a gente continua ainda a grande navegação para encerrar o primeiro bimestre. Muito obrigado, abraço.